Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha que legal, vamos falar sobre esfera. Não é a minha esfera, e nem as esferas do dragão que você vai conquistar. Mas a esfera que vamos falar aqui é aquele sólido geométrico, que é uma figura aí, ó, não plana, tá certo? É uma figura geométrica espacial, também conhecida como um corpo redondo, tá bom? Não é o professor Mário, é outro corpo redondo. Mas vamos ver então o que é importante que saibamos de esfera, as definições, partes dela, o que é raio, diâmetro, área total, volume, tá bom? Cunha esférica e assim por diante. Vamos acompanhar então? Olha só. Primeiramente, esfera é um sólido limitado pela superfície esférica, certo? Só para vocês terem uma ideia, é um sólido que a gente não consegue fazer uma planificação. A esfera a gente não consegue planificá-la, tá certo? Então, como assim? Pensa se vocês fossem embrulhar ela em um papel para presente. Do jeito que ela está aqui, você não consegue recortar esse papel em nenhum formato que você consiga preenchê-la de forma que não amasse nenhum cantinho. Então a gente diz assim, porque nós não conseguimos fazer o quê? A planificação dela. Temos duas formulinhas para a esfera falando no todo. Primeiro, olha só, aqui temos o centro da esfera. Do centro até uma extremidade, a qualquer uma dessas extremidades, nós chamamos de raio. De uma extremidade até a outra, passando pelo centro, nós chamamos de diâmetro, tá certo? Quando a gente faz assim na vertical, estamos fazendo cortes assim, ó, chamamos de meridianos. Lembra em geografia, meridiano? Por exemplo, meridiano de Greenwich. É assim, tá bom? E se fosse na horizontal, cortes na horizontal? Se fosse bem aqui no meio, ó, onde está esse, que linha que nós temos aqui bem no meio? A linha do Equador. Então, na esfera também é o Equador ali bem no meio. E para cima, quem seriam essas outras linhas aí? Na geografia e também no planeta Terra, conhecemos como sendo trópicos, né? Mas na matemática também podemos chamar de paralelos. Então, esses aqui são os paralelos. E o maior dos paralelos é o conhecido Equador, paralelo do Equador, que é a linha do Equador, que é o maior deles, tá bom? Que está passando pelo diâmetro lá, que a gente pega de uma ponta na outra, que é o maior deles. Mas, enfim, isso daí é só curiosidade, porque o que nos realmente importa aqui é a área total e o volume. A área total, ela é dada por 4 πr ao quadrado, tá certo? Então, a área total de uma esfera é 4 πr ao quadrado. E o volume de uma esfera? Cara, vou contar uma piada para vocês lembrarem o volume da esfera. Vocês sabem como que se calcula o volume de um leão morto? Alguém sabe como que calcula o volume de um leão morto? Ele é 4/3 de πr ao cubo. Por quê? Porque ele é uma esfera. Ah, peguei vocês, né? Então, ó, 4/3 de πr ao cubo é o volume de uma esfera, porque é o volume de um leão morto, que ele é uma esfera. Mas enfim, é uma piadinha para vocês nunca mais esquecerem. Ela é tosca, eu sei que ela é bem tosca, mas vocês nunca mais vão esquecer o volume de uma esfera. Continuando então, além de falar de todas essas partes aí da esfera, de área total, volume, também falaremos sobre cunha esférica. O que seria uma cunha esférica? Pensa numa laranja, cara. Vocês gostam de laranja? De pocã, tangerina, mexerica? Sei lá como que vocês chamam na região de vocês aí. Mas pensa numa laranja aí. Certo, laranja é uma coisa, mexerica, pocã é tudo outra, tá? Eu sei. Mas olha só. A cunha esférica é a região que está entre dois semicírculos ligados ao eixo de rotação. O eixo de rotação está aqui. É como se fosse um gomo da laranja, cara. Isso que é a cunha esférica, ó, parece uma cunha. Você nunca pegaram uma cunha e colocaram numa enxada não para trabalhar? Eu, como sempre carpi um lote aí, ó, por isso que eu sou magrinho assim, sempre carpi lote, eu sei que é uma cunha de uma enxada. Cunha, então é isso daqui, cara, é esse desenho, a cunha esférica é este formato aqui. E dessa cunha esférica aqui, que é um gomo de uma laranja, nós conseguimos calcular o seu
volume, o gomo de uma Polcan aí, ó, conseguimos calcular o seu volume. E o seu volume é dado por alfa vezes πr ao cubo sobre 270, perdão. E quem que é esse alfa? É o ângulo de abertura que vai ser dado para nós aqui, tá bom? Então esta é a cunha esférica. Além da cunha esférica, perdão, nós temos também o fuso esférico. Agora, o fuso esférico é só a casquinha, não é a cunha toda, ó. Pensa também aí numa fatia, pensa numa melancia. Suponha que essa esfera fosse uma melancia aí, ó. Fosse toda uma melancia, certo? Se ela fosse toda uma melancia aí, a cunha esférica seria o quê, ó? A cunha esférica seria a fatia toda da melancia. E o que seria o fuso esférico, então? O fuso esférico é aquela casca da melancia que você não chupa, que você joga fora. Bom, eu pelo menos não chupo, né? Eu jogo fora. Não sei na região de vocês aí que vocês fazem com ela. Mas é aquela que aquela parte verde. Então, olha só, onde a cunha é inteira e o fuso é só a partezinha de fora. Então, o fuso esférico é a parte da superfície de uma esfera formada pelo giro de uma semicircunferência em alfa graus em torno do diâmetro dessa esfera. Em outras palavras, para calcular a área dela, podemos ter que é alfa vezes πr ao quadrado dividido por 90 graus, tá certo? Então são formulinhas utilizadas aí para se encontrar o quê? Para se encontrar o fuso esférico. Bom, vimos aqui para a esfera toda, vimos para a cunha esférica, vimos para o fuso esférico, mas é importante que nós façamos o quê? Exercícios. Cunha esférica e fuso esférico é bem difícil ser cobrado. Eu só coloquei aqui para vocês saberem como que é e como são as fórmulas a serem utilizadas, tá bom? Mas vamos fazer as questões não, né? Vamos resolver as questões, porque elas já estão feitas, já foram cobradas em provas de algum concurso do Brasil aí. Mas vamos analisar cada uma delas. Acompanhe comigo a primeira questão, então. Olha só. Uma lata de doce em formato cilíndrico apresenta todo o seu volume interno com massa de chocolate para se produzir brigadeiros, sendo a altura da lata de 8 centímetros e o raio da base igual a 4 centímetros, qual o maior número de brigadeiros em formato esférico com 2 centímetros de raio pode ser produzido com a massa de chocolate contida nessa lata? Tá, vamos ver se a gente consegue entender o problema. Ele fala o seguinte, tem uma lata de doce no formato de um cilindro, beleza? E fala que a altura da lata é de 8 centímetros e o raio da base é 4 centímetros. Então ele quer saber quantos brigadeiros a gente consegue fazer com o chocolate que está dentro desse cilindro. Para isso, o que a gente precisa saber? Para isso a gente precisa saber qual é o volume dessa lata de cilindro, essa lata cilíndrica, e precisamos saber também qual é o volume da esfera. Então, se a gente encontrar quem é o volume da lata cilíndrica e dividir pelo volume de uma esfera, a gente vai encontrar o quê? O número de brigadeiros em formato esférico que nós vamos conseguir fazer com essa lata. Vamos calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Lembra como que era o formato do cilindro? A base é um círculo. Não lembra? A base é um círculo, então vai ser πr ao quadrado vezes h. Então vai ser π vezes r, que é o raio, 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 8. Logo, isso aqui vai ser π vezes 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 8, 6 vezes 8, 48, sobe 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então dá 128 π. O volume da lata do cilindro aí é de 128 π. Agora, vamos encontrar qual é o volume de uma esferazinha do brigadeiro que vai ser produzido. Então, o volume de uma dessas esferazinhas aí é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Só que de quanto que a gente está falando de raio que é dessa esfera aí? 2 centímetros. Então, isso daqui vai ser 4 π vezes 2 ao cubo, dividido por 3. 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 4, 32. Então, eu tenho 32 π sobre 3.
Eu não vou nem me atrever a fazer essa divisão aí. Por quê? Dividir por 3 aquele número ali não vai dar exato. Mas deixa, cara, deixa pra depois. Se vira, ele que se vira. Ele que lute para resolver ele. Agora, como que eu falei para vocês que eu encontraria a quantidade de brigadeiros que a gente conseguiria fazer? Dividindo o volume do cilindro pelo volume da esferazinha formada. Então, é 128π dividido por 32π sobre 3. Como que eu divido fração? Copio o primeiro e multiplico pelo segundo invertido. Então, eu tenho 128π vezes 3 sobre 32π. Nossa, professor, eu nunca aprendi assim. Eu sempre aprendi que eu colocava o 1 no denominador daqui e fazia barrigão, barriguinha. Cara, dá na mesma. É a mesma coisa. Então, você copia a primeira parte e multiplica pela segunda invertida. É o mesmo processo, tá bom? Mas, e agora? Ó, π com π vai embora. 128 dividido por 32 dá 4, tá? E aí, então, vai ser 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, quantos brigadeiros a gente consegue fazer com essa lata de doce em formato cilíndrico? A gente consegue fazer 12 brigadeiros, tá certo? Alternativa E. Vamos para a próxima questão. Olha só, questão de número 2. Julgue os itens a seguir acerca de um reservatório de gás que tem a forma de uma esfera de 10 metros de raio. Se for construído um novo reservatório esférico com raio igual a metade do raio do reservatório original, então o volume desse novo reservatório será igual a metade do volume do outro reservatório. Cara, a CESP, Sebrasp adora fazer isso para complicar a sua vida. Por quê? Você acha, poxa, é tão tonto, que você pensa, cara, isso daí tá certo. Não, isso daí não está certo jamais. Se você diminuir a metade, o raio, o volume não vai diminuir pela metade. Por quê? Porque quando a gente fala em esfera, o volume de uma esfera é dado por 4/3 de π vezes o raio ao cubo, cara. A gente está falando de potência aqui no raio. Se o raio não tivesse nem uma potência, fosse uma vezes o raio ali só, beleza. Sim, mas o raio está ao cubo. Ele está falando que o raio vai cair pela metade. Se é pela metade, vai virar 0,5. Ou, ainda, a gente vai ter que, vai ser raio dividido por 2, não vai? E ele não está ao cubo, ele está ao cubo. Então, isso vai dar o quê? Raio ao cubo sobre 2 ao cubo, que é 8. Então, eu vou dividir o novo reservatório por 8. Eu não vou dividir por 2, não vai cair a metade. Eu vou dividir por 8. Então, essa questão ela está totalmente errada por esse fato que eu acabei de citar para vocês. Tá certo? Vamos para a questão de número 3, então. Olha só. Pretende-se encher uma bexiga até que ela atinja 20 centímetros de diâmetro. Considere que essa bexiga ela é esférica. Quantos litros de água serão necessários? E aí? Para achar quantos litros a gente vai ter nessa esfera aí, o primeiro passo é encontrar qual é o volume dessa esfera, que é uma bexiga, essa bexiga que é uma esfera. Mas para encontrar o volume, a gente precisa saber o valor do raio. E para saber o valor do raio, a gente vai ter que pegar o diâmetro ali, ó, 20 centímetros de diâmetro e dividir por 2. Então, primeiro, vamos pegar o diâmetro e dividir por 2. 20 centímetros de diâmetro, então o raio vale 10, ok? Quem é o volume, então? É 4/3 vezes π vezes 10 ao cubo. E isso aqui vai dar 4 vezes π vezes 1000 sobre 3. Poxa vida, eu não sei o valor do π. Cara, o π ele é aproximadamente 3,14. Então, provavelmente nesse exercício aqui, nós vamos arredondar o valor para ficar mais simples para resolvermos. Então, eu vou utilizar o π aqui ó, como sendo 3,14, tá bom? Então, ficaria, ó, 4 vezes 1000, 4.000. Então, eu tenho 3,14 vezes 4.000.
1, 2, 3 zeros, desço os 3 zeros. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Duas casas, volta duas casas e coloca a vírgula. Como só tem zero, elimina-se. Então dá 12.560. Agora, eu vou pegar 12.560 e vou dividi-lo por 3. Então, ó, 12.560 dividido por 3. 12, 4, 0, abaixo 5. 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Desce o 6. 26 dá 8. Por quê? 3 vezes 8, 24. Para 26, sobra 2. Tá, beleza. Então, deu 418. Só que como aqui ainda tinha um zero, ó, eu acrescento mais um zero aqui só para ficar aí, ó, aproximado, né? Porque não, porque, ó, vamos colocar aqui, eu colocaria 20, não vamos arredondar agora não. Coloco aqui 6, 6 vezes 6, 18 para 22, e aí daria vírgula 6, 6, 6, 6, certo? Muito bem, só que aí, a unidade de medida dada aqui foram centímetros. Então, eu tenho 4.186,6 aproximadamente aí, centímetros cúbicos. Só que ele quer saber o quê? Quantos litros? Tem que recordar o seguinte, pessoal, ó, as unidades de medida e suas conversões. 1 metro cúbico, 1.000 litros. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, aqui eu tenho 4.186,6 ml. E isso é aproximadamente 4,1866 o quê? Litros. Só que, ó, isso aqui está mais próximo de quanto? Isso está mais próximo de 4,2. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Repare, então, que até agora nós fizemos algumas conversõezinhas de unidade de medida, como foi esse caso. Fizemos analogias aí entre cilindros e esfera, que foram as questões aí, uma questão anterior que nós vimos também. Calculamos o volume de esfera. Então, fica ligado que é muito importante que vocês saibam interpretar o problema para o quê? Para depois estar resolvendo. Porque a interpretação dos problemas, aqui em geometria espacial, especificamente, a interpretação do problema é o mais difícil, porque o resto é aplicação de fórmula. Se você lembrar a fórmula, você consegue resolver o exercício. Mas, se você não conseguir interpretar o problema, cara, aí vai ficar meio difícil. Então, pensa, reflita. Você está entendendo o enunciado? Você está entendendo o que ele está querendo dizer para você? Aquilo que ele forneceu e aquilo que ele não forneceu, mas aquilo que ele não forneceu, você consegue encontrar. Ou seja, são coisas implícitas, tá certo? Mas vamos continuar fazendo mais algumas questõezinhas aqui? Acompanha comigo, então. Uma esfera possui seu volume igual ao dobro da sua área de superfície. Se o raio dessa esfera é dado em centímetros, beleza, maravilhoso. O volume dessa esfera, então, em centímetros cúbicos é de... Isso daqui, ó, já não serviu para nada, tá bom? Não vai influenciar em nada aí para nós. Ele só falou para dizer que é uma unidade de medida aí. Mas tá. O que realmente é importante você saber aí? Que o volume dessa esfera é igual ao dobro, que é 2 vezes, a área dessa mesma esfera, a área de superfície dessa esfera. Só que, qual é a fórmula do volume? Do volume é 4/3 de π vezes r ao cubo. É igual a 2 vezes... Qual que é a fórmula de área de superfície de esfera? 4 πr ao quadrado. Pronto. É isso que você tem aí. Ó, π com π vai embora. E aí vamos ter aqui, ó, 4r ao cubo sobre 3 é igual a 8r ao quadrado. O que você faz aqui agora? Você pode simplificar, ó, r ao quadrado com r ao cubo. Sobra só r daquele lado. Então eu tenho que 4r é igual a 3 vezes 8, 24. R vai ser igual a 24 dividido por 4. Então, o R vai ser igual a 6. Se o raio vale 6 centímetros, agora eu consigo descobrir quem é o nosso volume.
Como que eu faço para descobrir o volume dessa esfera? Porque é o que ele pede, não é? O volume da esfera. Eu acabei de descobrir o raio. Então agora eu vou descobrir o volume. O volume é 4/3 de π vezes 6 ao cubo. Então o volume vai ser, ó, isso aqui dá 216. Dividido por 3, 216 dá para dividir por 3, que dá 72. Então vai ser 72 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Então 288 π. Logo, o volume dessa esfera aí é 288 π, que está presente aí, ó, na alternativa D, tá bom? Vamos para a questão de número 5. Está quase acabando, são 6 questões. Vamos aqui para a quinta questão. Olha só, João possui 5 esferas, as quais, quando colocadas em certa ordem, seus volumes formam uma progressão aritmética. Sabendo que a diferença do volume da maior esfera para a menor é de 32 centímetros cúbicos e que o volume da segunda maior esfera é de 86,5 centímetros cúbicos, então o diâmetro da menor esfera é... Cara, parece que ele falou e você não entendeu nada, não é? Tenho certeza que está passando isso pela sua cabeça aí. Mas vamos tentar interpretar esse problema. Primeiramente, nós temos aí 5 esferas, que não são esferas do dragão, tá? Temos aí 5 esferas que estão formando os seus volumes formam uma progressão aritmética. Então, eu vou chamar aqui, ó, de A1, a esfera 2, A3, A4 e A5, porque são 5 esferas com 5 volumes diferentes que estão em forma de progressão aritmética. Você lembra o que era progressão aritmética? Progressão aritmética é que ela cresce conforme uma certa razão, sempre somada com o termo anterior. Por exemplo, A5, ele é formado pelo A4 mais uma razão. O A4, ele é o A3 mais uma razão. O A2, ele é o A1 mais uma razão. Só que a gente também pode pegar que o A1 e o A5 têm relação, como A5 ele é igual ao A1 mais 4 vezes a razão. Tá certo? A gente pode pensar nisso também. E é o que nós vamos utilizar aqui, tá? Ele fala o seguinte: o volume da segunda maior esfera é de 86,5. Então, quem que é a segunda maior esfera? É essa. Então, aqui eu tenho 86,5. E ele fala que a diferença da maior para a menor é de 32, não é? Então, o que é a diferença? É a maior menos a menor. Então, eu tenho a quinta aqui menos a primeira. Só que a quinta seria quem? A primeira mais 4 vezes essa tal de razão. Até porque esse daqui é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Tenho aula sobre progressão aritmética. Se você quiser assistir, fique à vontade. Então fica aí, ó, A1 mais 4R menos A1 é igual a 32, ó. Menos A1 com A1 vai embora, sobrou aqui 4 vezes essa razão, dá 32. Então essa razão vai ser igual a 32 dividido por 4, que dá 8. Se essa razão aí vale 8, cara, já resolveu quase todos os nossos problemas. O que ele está pedindo? O diâmetro da menor esfera. Para encontrar o diâmetro da menor esfera, primeiro eu preciso saber quem é o volume da menor esfera. E como que eu faço isso? A minha razão não é 8? Então, para chegar aqui na minha primeira, eu vou sempre tirando 8 de cada uma delas. Então, 86,5 eu vou tirar 8. Isso vai dar 78,5. Como vai dar 78,5? Agora eu vou tirar mais 8. Então vai dar 70,5. Agora eu vou tirar mais 8. Então vai dar 62,5. Logo, o volume dela então vai ser de 62,5. O volume da primeira, que é a menorzinha. Mas o volume não é 4/3 de πr ao cubo? Então isso vale 62,5. E aí, é só substituir o π por
3, olha que bonitinho. E o R por, não sei, é o que eu quero descobrir. Então, vamos ter aqui, ó, 4 sobre 3, aqui multiplica por 3, vezes R ao cubo, igual a 62,5. Muito bem, ó, esse 3 com esse 3 manda embora, elimina-se, e aí eu tenho, então, que R ao cubo, agora eu vou apagar tudo isso aqui, que eu já não tenho mais necessidade de nada disso. R ao cubo vai ser igual a 62,5 dividido por 4, tá? Então, opa, dividido por 4. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a conta aqui, ó. 62,5 dividido por 4, vírgula e um zero. Beleza. 62, uma vez. Sobra 2, 2. Desce o 5. E agora, quantas vezes? 225? 5, porque dá 200. Sobra 25. Dá para continuar? Não, então vírgula e um zero. E aí 6, porque dá 240. Sobra 10. Acrescenta um zero. Duas vezes, que dá 80, sobra 20. Acrescenta um zero, ó. Agora 200, agora dá exato, dá 5. E aí sobra 0 aqui. Então, R ao cubo é igual a 15,625. Aí você pensa, poxa vida, qual será que é o valor? Então, ó, vou até fazer em vermelho, ó. Da raiz cúbica de 15,625. Não é raiz cúbica, então é um número que é ele vezes ele mesmo, tem que dar 15,625. Algum desses 4 aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, 5. 5 vezes 5, 25. Só nisso já passou, cara, ó, 5 vezes 5, 25. Pô, vezes 5 de novo dá 125. Nunca vai dar 15, então já era. 4,25, esquece esse 0,25. Pega só se fosse 4, que é um pouquinho menor do que ele ainda, ó. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Só 4 vezes 4, 16, já passou e muito. Aí pega o 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Já elimina ele também, isso já só fica com a sua resposta. Mas, se você fizer aí, ó, 2,5 vezes 2,5, você vai encontrar 5 vezes 5, 25... Sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, vai dar 5, 2, 6. Duas casas depois da vírgula, volta a duas casas. Então, dá 6,25. Agora, seria só você pegar e fazer o quê? 6,25 vezes quanto? Vezes 2,25. 5. E aí seria 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Sobe 1. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 6, 12. 5, 2, 6, 5, 1. Duas casas com uma casa, 3 casas. 15,625. Que chegaria no nosso valor. Então, resposta alternativa B. Vamos para a última questão, então. Podemos considerar o formato de certas laranjas com o de esferas. Beleza. Dessa forma, considere laranjas com 10 centímetros de diâmetro e que 40% do seu volume se perca devido à sua casca e ao seu bagaço. Tá bom. Então, o número de laranjas necessário para encher uma garrafa com 1,2 litros de suco é mais próximo de... Ok. Vamos tentar entender esse problema. Ele fala que você tem laranjas aí para encher sucos de laranja, para fazer suco de laranja, e que cada laranja tem 10 centímetros de diâmetro. Porém, do volume dela, 40% é perdido. Então vamos achar o volume de uma laranja. E aí a gente tira 40% desse valor e vê quanto que sobra.
E aí, de acordo com o tanto que for sobrar, a gente veja quantas laranjas vai precisar para conseguirmos 1,2 litros de suco. Mas vamos calcular o volume de uma laranja, então. Então é 4/3 de πr ao cubo. Se o diâmetro é 10, quanto que é o raio? O raio vai ser 5. Então, aqui será 4/3 de π vezes 5 ao cubo. E aí teremos 4π vezes 125 dividido por 3. Beleza? Muito bem. Então, ó, 4 vezes 125 dá 500π dividido por 3. Só que aí 40% desse total aí é perdido. Mas, então, se 40% é perdido, significa que o que sobra é 60%. Mas quanto que é 60%? Como que eu faço para encontrar 60% desse valor? Eu multiplico por 0,6. Então, olha só, 500 vezes 0,6. Ó, 6 vezes 5 daria 30. Só que eu teria 2 zeros. 1, 2. Só que eu tenho uma casa também depois da vírgula. Então, eu volto uma. Então, aqui daria 300, tá certo? Então, ó, eu teria 300 π sobre 3, ok? Muito bem. Vamos simplificar. Sobra 100 π. Só que aí, ele fala o seguinte, 100 π, o π não deu o valor. Mas como ele falou que é próximo, eu vou utilizar o π como sendo aí, ó, 3, tá? Porque pode ser como π sendo 3? Pode ser 3,14? Pode. A gente vê qual que vai chegar mais próximo aí, ó. Vou usar o π sendo 3 para facilitar os meus cálculos. Então dá 300 centímetros cúbicos. Só que aqui, ó, ele quer saber em litros. Só que centímetros cúbicos eu tenho que pensar no seguinte. Quantos litros tem em 1 centímetro cúbico? Ou fazer essa conversão. Lembra? 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Agora, 1 centímetro cúbico, ele é igual a 1 mililitro. Então, 300 centímetros cúbicos é 300 mililitros. E aí ele quer chegar em 1 litro e 200, ou 1,2 litros, ou 1.200 mililitros. Então é 1.200 dividido por 300, ó. Cortou, 12 dividido por 3, 4, dá exato e corre para o abraço. Como falou que era um valor mais próximo e eu arredondei o π para 3, cara, ó. Se eu utilizasse 3,14, daria um pouco menos de 4, mas ele estaria mais próximo do 4 do que ainda do 3. Então, a resposta é a alternativa A, tudo bem? Agora, pessoal, vimos aqui, então, a nossa aula de esferas, vimos o raio, vimos o que era diâmetro, vimos o formato de uma esfera, como calcular o volume, como calcular a área total, como desenvolver através de vários exercícios aí diferentes. Vimos também a cunha esférica, o fuso esférico, que era um meridiano, o que era um paralelo do equador, tá bom? Então vimos vários assuntos aqui, espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Agora, então, bons estudos aí e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.